Pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Todo mundo aí se resguardando? Então tá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, avançando um pouco mais aí nosso estudo em relação aos espaços agrários mundiais. Nós vamos trabalhar com os países emergentes. Então vou pedir aí que vocês abram a apostila de vocês no capítulo 6, tá bom? Página 33. E nós vamos hoje então trabalhar os países emergentes. Então só recordando um pouquinho, gente? Essa questão de países centrais, emergentes e periféricos. Então, na última aula nós falamos dos países centrais, que são aqueles países ditos mais ricos, desenvolvidos, Os periféricos são os subdesenvolvidos. E os emergentes são aqueles países que estão, na verdade, numa situação intermediária. Então, eles já têm alguns indicadores bastante positivos do quadro econômico, principalmente, mas indicadores negativos, principalmente na questão socioeconômica. E são uma junção, às vezes, estranha, de elementos bastante adiantados em termos de economia e de sociedade, convivendo com problemas tradicionais. Tá? Então, na agricultura, a gente tem convivendo nesses espaços emergentes o agronegócio, altamente sofisticado, com a agricultura tradicional, como a agricultura familiar itinerante, que é extremamente básica no seu processo produtivo. Bem, vamos então dar uma olhada aqui, na sequência de características que eu separei para vocês, tá bom? Então, primeira característica dos países emergentes, gente, em termos de agricultura, é que esses países possuem uma alta concentração fundiária. Então, você tem muita terra na mão de poucos, certo? E muitas propriedades com uma fração pequena da terra. Geralmente, esses que têm posse de maiores áreas são voltados principalmente para uma agricultura de exportação, E os agricultores que têm porções menores são geralmente voltados para o mercado interno, tá? Então aqui, aquilo que eu acabei de falar para vocês, convivência com essas duas realidades. Uma agricultura comercial sofisticada com uma agricultura familiar, muitas vezes itinerante, como é no caso do Brasil, tá? Bem, outra característica, gente? Agricultura comercial voltada a abastecer mercados externos. Então, exportação geralmente de commodities, soja, açúcar, etanol, suco de laranja, que tem um alto valor, no mercado internacional e que abastece principalmente Europa, Estados Unidos, hoje a China e Japão. Então, essa agricultura voltada a esse abastecimento externo, geralmente ela é muito sofisticada, tá? Já a agricultura familiar, ela já é voltada para o abastecimento interno. Então, a produção de alimentos dentro do país geralmente é feita por esse pequeno proprietário de terra, geralmente um agricultor que ainda está preso a formas tradicionais de produção. Então, você vai ter aqui um desequilíbrio, de um lado, alta produtividade e para alimentação, baixa produtividade, certo? Bem, vamos ver aqui mais uma característica, Então, nós temos aqui uma coisa aí importante. Esses países emergentes têm uma preocupação com a segurança alimentar. Então, existe por parte desses países, Brasil, Índia, África do Sul, México, a política de manter os estoques de alimentos sempre em alta, ou sempre bem equilibrados, para justamente controlar preços e não ocorrer no país uma fome profunda. Isso não quer dizer que eu não possa ter problemas de subnutrição. A gente tem problemas de subnutrição nesses países em alguns lugares, tá? Mas há uma preocupação com a segurança alimentar, certo? E por último, uma característica também interessante dos países emergentes. Olha só, gente, eles não têm agricultura subsidiada ou políticas protecionistas. Então, mercado livre em termos
de agricultura e de produtos agrícolas nesses países. Não existe, como na Europa e nos Estados Unidos, uma proteção. Isso fez com que um setor se tornasse muito dinâmico, né? Principalmente essa voltada à exportação, é um setor extremamente dinâmico porque tem que obedecer às leis de mercado internacionais, tá bom? Gente, vou passar agora algumas imagens que falam um pouquinho a respeito aí dessa agricultura nos países emergentes. Então, aqui a primeira imagem que eu tenho, gente, é também uma característica que a gente pode ver dos países emergentes. Taxa de ocupação de terra. Você vai ver que nos países centrais nós temos uma taxa elevada, tá? De 55% a 65% das terras agricultáveis já estão ocupadas. Já em países emergentes, como o Brasil, olha aqui, Argentina, Chile, própria Rússia, eu tenho uma ocupação, gente, de 5% a 15%. Então hoje, um país como o Brasil é visto pelos países desenvolvidos como uma ameaça à sua agricultura, porque nós temos ainda áreas a serem ocupadas, certo? E isso vai fazer com que a gente tenha um papel relevante na produção de alimentos internacionalmente. E por isso, uma preocupação do primeiro mundo, em principalmente sobre o Brasil, aplicar políticas protecionistas para que os nossos produtos não entrem. Por quê? Porque eles têm competitividade, como eu falei para vocês. Não existe subsídio no Brasil, não existe protecionismo no Brasil em relação à agricultura, tá? Bem, gente, também separei aqui, ó, algumas imagens das formas, né, de produção agrícola sofisticadas que nós temos. Então, olha aqui, ó, uma produção de grãos lá na Argentina. A Argentina é um grande produtor de trigo, certo? Nós importamos muito trigo argentino, existe uma parceria nesse sentido com eles. Olha a forma de produção deles, né? Altamente mecanizada. Também posso colocar aqui, ó, o gado de corte, também aqui nos Pampas, então Uruguai, Argentina, parte do Paraguai, parte do Brasil, né? Com seleção das suas matrizes, com gado extremamente saudável, com todo um acompanhamento sanitário, certo? Por último, coloquei aqui, ó, para quebrar um pouco, né, só América do Sul. África do Sul, gente, olha só, isso aqui é um vinhedo na África do Sul. A África do Sul é um grande exportador de vinho, para quem não sabe, né? Então você tem uma agricultura extremamente sofisticada nesses países, como dá para ver nessa imagem. Convivendo, aí sim, né? E essa aí é que é o grande antagonismo, com uma agricultura extremamente tradicional. Certo? Então, você tem lá na Argentina aquele plantio de cereais, e olha o que nós temos aqui, né? Um agricultor argentino usando enxada, né? Para poder plantar. Mesma coisa aqui, ó, África do Sul, tá bom? Produção de alimentos feita de forma extremamente manual, familiar e extremamente arcaica, né? E o Brasil também, que eu coloquei aqui para nós. O que une os três? A enxada. Todos eles têm a mesma ferramenta de plantio, a enxada. E, claro, técnicas tradicionais, utilizando inclusive as queimadas, tá bom? Bem, separei aqui, gente, dois países que não aparecem na apostila de vocês, mas que são tidos como emergentes, mas que é importante a gente frisar que a agricultura ali teve uma experiência um pouco diferente da dos outros países emergentes, que é o caso da Rússia e da China. A gente tem que lembrar que a Rússia, né, até 91, era um modelo socialista e que a China permanece socialista. E que o socialismo fez experimentos, né, principalmente de coletivização em grandes fazendas do Estado, certo? Na produção de alimentos. No caso da Rússia, gente, eles ainda tinham duas formas de unidade de produção. Então você tinha uma agricultura coletivista e uma agricultura também cooperativa, tá? Então, cooperativismo e coletivização sempre caminharam juntos. Então vamos ver qual é a diferença um pouquinho, né, do que é cooperativo e do que é coletivo. Então, cooperativo, gente, o nome já está ali no seu âmago. No caso da Rússia, eram os kolkhozes, certo? O nome que eles davam. Geralmente, no sistema cooperativo, você, como ele já fala, você tem uma cooperação entre os agricultores no sentido
de compartilhar mesmo os implementos, de compartilhar sementes e, claro, cada um vai ter o seu retorno conforme o que ele produziu. Então, se eu produzir em 5 hectares, eu vou ter o retorno do que eu produzi em 5 hectares, o outro em 10, o outro em 15. Então, na antiga União Soviética, eram os chamados kolkhozes. Eles tinham em comum esses implementos, mas cada um ia produzindo conforme a sua possibilidade e tendo retorno em cima disso, né? Então, eles plantavam e dividiam conforme cada um ali trabalhou. E nós temos os sovkhozes, que talvez seja ali o experimento mais agressivo, onde nós tivemos a coletivização, ou seja, a fazenda era do Estado, o material todo vinha do Estado, certo? E o agricultor era o quê? Um antigo trabalhador rural que foi receber salário, tá? Nesses sovkhozes, inicialmente, realmente teve-se uma alta produtividade. Posteriormente, você vai ter uma quebra muito grande, certo? Tanto é que essas fazendas na Rússia depois foram abandonadas com a abertura econômica e política, certo? E a Rússia hoje convive com esse problema, porque as terras, todas elas pertencem ainda ao Estado. Então o agricultor não se sente motivado em ir plantar porque não tem posse dessa terra. Tá? O que você tem ali ainda são esses experimentos de cooperativa, que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Tá? No caso chinês, gente, eles adotaram esse modelo soviético, mas a partir de 79, eles iniciaram um outro modelo bem interessante. Passaram, primeiro, a deixar os seus agricultores comercializar livremente as suas produções e, posteriormente, adquirir essas terras como sendo propriedade privada deles. Então, isso fez com que a China mantivesse um bom padrão de produção de alimentos e ela tem 1 bilhão de habitantes. Então, olha só a pressão que existe em cima desses agricultores. Então, no caso chinês, eles estão fazendo uma transição desses dois tipos aqui, certo? Para uma forma mais privada, né, de produção. Gente, deixa eu separar aqui algumas imagens. Então, olha só. No caso da Rússia, ainda temos produção em fazendas estatais, né, e em grandes cooperativas, então altamente mecanizado, como vocês estão vendo aqui. O trigo é um produto importante para eles e também o girassol, tá? São os dois principais produtos que nós temos lá na Rússia. E a China? A China convive com o arcaico, o tradicional. Então, chinês plantando arroz, gente, como sempre plantou, dessa forma aqui, certo? Ou seja, cocorado aí, plantando cada mudinha, né, de arroz e convivendo já hoje, tá, sistemas extremamente modernos de produção em estufa. Primeiro caso, gente, o que nós temos é um agricultor mesmo, dono da sua terra, produzindo ali, né, dentro dessas mudanças que eu comentei com vocês ali anteriormente. Segundo, isso aqui é uma fazenda estatal. Eles ainda têm fazenda estatal? Eles ainda têm fazenda estatal, tá? Para garantir a produção interna de alimentos. Gente, por hoje seria isso aí. Dê uma lida lá na apostila. Eu posteriormente devo estar postando para vocês em PDF essa aula, para que vocês possam ter acesso, fazer as suas revisões e estudar para os testes que vocês estão tendo aí semanalmente, tá bom? Gente, um abraço para todos. Permaneçam em casa, né? Respeitem o afastamento social. Até a próxima aula.